A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, está construindo 3 piscinões na bacia do Córrego do Cordeiro. Neste verão, mesmo durante as chuvas intensas, as ruas no entorno dos piscinões RCO2 e RCO3 não alagaram. As obras irão continuar na fase 2, com a construção de mais 3 piscinões. Esta é a expectativa de quem mora próximo ao trecho de obras, junto às avenidas Professor Vicente Rau e Vereador José Diniz. É o caso da Dona Maria Elvira, que sofre há 40 anos com enchentes. As 2 fases das obras do Córrego Cordeiro somam um investimento de 367 milhões que irão solucionar as enchentes desta bacia. Mas não é só isso. A Prefeitura de São Paulo tem o maior plano de obras de combate às enchentes dos últimos anos. Obras que irão acabar com as enchentes na Zona Leste, Córrego Aricanduva; Zona Norte, Córregos Paciência, Tremembé e Ribeirão Perus; Zona Sul, Córrego Paraguaiéguas, Cordeiro, Zavuvus e Ponte Baixa; e Zona Oeste, Córrego Verde, Abegoária. Além das obras de microdrenagem do Programa de Redução de Alagamentos. O plano todo soma um total de 4,8 bilhões em obras. Tenho 74 anos, moro aqui há 47 anos, desde que foi feita a canalização desse pedaço, que a princípio não existia quando eu mudei para cá. Então eu mudei em 1967, tinha um córrego no fundo do vale aqui, né? E não existiam as enchentes. Aí quando canalizaram, começaram em 1973 e terminaram este pedaço até a Avenida Santo Amaro da canalização. E em 1976 nós tivemos a primeira enchente, todos desavisados, a água entrou com 1 metro dentro da casa. Então perdemos muita coisa, perdemos automóvel, eu e toda a vizinhança, não é o meu caso só, são todos. E daí para frente, não se sabia a causa, vamos dizer, por que estava acontecendo isso, e eu comecei a ir atrás disso para ver como se resolvia. Nesse meio tempo, essa galeria continuou a ser feita e chegar até a Avenida Cupecê, já chegando na cidade de Ademar. Desde 1982, eles perceberam que essas galerias eram insuficientes, que não se conseguiam, mas foi feita uma obra que foi feita uma outra galeria, uma terceira galeria, saindo então lá da hoje Praça Los Andes, né, lá no final, e chegando, mas não chegava até a Cupecê lá em cima, ela chega até a rua Émilie de Villeneuve, mais ou menos na metade da extensão do córrego, né? Isto não adiantou nada, começou em 82, em 1992 nós fizemos uma movimentação, porque aqui estava tudo esburacado, do lado direito, não na minha pista, na pista descendente, vamos chamar assim, né, em direção a Berrini, e esses buracos ficaram anos. Aí fizemos uma movimentação, fechamos aqui a avenida, todos os moradores, desta vez os moradores colaboraram muito, e daí conseguimos que fosse terminada essa terceira galeria. Não houve melhora alguma. Então continuamos, aí eu continuei, fui procurando a secretaria, quem poderia, qual é a secretaria, e aí cheguei até a CIURB. Aí começamos a tratar com Pedro Algodoal, que era no setor, hoje em dia ele já tem um cargo mais alto, mas naquele tempo ele era a parte de projetos, e começamos a tratar como é que poderia ser iniciada alguma outra obra, alguma coisa para se solucionar esse problema enorme, né? E aí a CIURB foi indo, a CIURB foi muito atenciosa sempre comigo, sempre tive um acesso muito bom com eles, são pessoas que trabalham para tentar melhorar a situação da população, tá?
Mas tivemos diversos. Então, isso em 2005 eu comecei a frequentar, né, a CIURB. Aí entrou um projeto que foi feito pela Geométrica, entregue pela Secretaria, pela CIURB, né? E em 2008 a Geométrica entregou esse projeto para a CIURB, né? Para ser feita a licitação. Aí a nossa esperança foi muito grande, porque em 2008 o projeto pronto, ia entrar em licitação, a colaboração na CIURB era total, mas tivemos pessoas que não aceitavam essa obra. Mas mesmo assim nós não continuamos a insistir com a Secretaria do Verde até entrar esta gestão que aceitou a obra ser feita. Porque aí é o seguinte, há um certo setor aqui de pessoas do Jardim Petrópolis que não sofrem as enchentes diretamente, não chegam na rua deles, mas que não querem os piscinões, como dizem, né, que são os reservatórios, e o reservatório fica aqui na Vicente Hall, na avenida, não é no bairro, mas que fica lindeiro, vamos dizer, ao bairro deles. E eles não querem porque acham que tem desvalorização das casas e coisa. E entraram com uma liminar. Então, esta daí, isso na época travou, porque a Secretaria do Verde alegava que enquanto não caísse essa liminar, eles não poderiam dar licença, que é a licença de a LAI, né? Licença de instalação. Mas nesse meio tempo conseguiram que fosse levantada, não sei se é a palavra certa, a liminar, e começaram as obras. Finalmente começaram as obras. Só que a prefeitura está bancando as obras na parte da Cidade Ademar, que são os 3 reservatórios da Cidade Ademar. Então, começaram pelo 2, que fica na Praça Lígia Salgado, e o segundo, que é na junção da Juan de la Cruz e com o PC. E já com essas escavações, as pessoas que moram na Cidade Ademar já tiveram o benefício desses reservatórios não concluídos, mas que a água já está caindo lá dentro. Nessa última enchente, sábado, foi significativo, porque aqui estava cheio, e eu liguei para esta moradora, a Wanda, e disse: Wanda, como é que está aí? Ela disse: eu estou no céu, porque choveu e não veio uma gota de enchente. O problema local, né, que eu tenho a água que vem em grande quantidade, com mais de um metro de altura, que em média dura 1 hora em que ela fica na rua, depois ela sai e fica lama. Então nós temos o problema da enchente, o problema da lama, o problema da sujeira, depois, isto na rua. Nas casas, você tem que ter os portões com comportas. Esses portões se desgastam demais com o tempo, então, anualmente, você tem que fazer manutenção e, principalmente, a parte de borrachas que são colocadas, porque o que faz a comporta segurar a água são aquelas borrachas. Essas borrachas se desgastam. E você tem que estar atenta todo o tempo, porque essas borrachas podem não estar segurando em alguns pontos, e então você tem que estar presente. Então, o que acontece? A gente sabe, nessa época de chuva, tem sempre alguém na casa, porque se é à noite, a gente tem que levantar para verificar se não está entrando, se as borrachas estão segurando. Muitas vezes temos que colocar alguns calços, porque às vezes uma entradinha, quando a enchente é muito alta, muito forte, tem vezes que ela parece um rio correndo. Então, aí essa água, nos pequenos vãozinhos, né? Porque a água, em qualquer vão, ela entra. Então, nós temos que colocar alguns calços, até saquinhos plásticos, para que a água ali não segure. Hoje em dia, os portões estão segurando muito bem, mas
Em 40 anos, você não imagina o que já foi o sofrimento aqui. Inclusive trocando portões cada vez de um jeito, porque não dava certo aquele, você tem que trocar. Aí chegamos agora, alguns anos, a esses que estão aí, que já estão velhos, que nós agora, a questão de 8 meses, mais ou menos, em outubro, nós já trocamos a chapa de baixo para aqui. Então, vou dizer para você o que eu penso disso tudo. Você tem um desgaste físico, um desgaste emocional e um desgaste financeiro. O financeiro eu põe em terceiro lugar, porque é duro, você gasta uma coisa que poderia estar gastando em outras coisas, mas o desgaste físico, em que você fica naquela aflição, e o desgaste emocional é muito grande. Todos numa casa, como eu estou falando, mas o resto todos sofrem. Então, todos aqui são, como é que se diz, ficam naquela sensação, vai chover, eu tenho 5 filhos, agora todos casados, e que jamais não querem morar nesta região, nem de graça. E quando chove, eles ligam, mamãe, está enchendo. Mamãe, eles sabem que a casa está toda protegida, mas é aquela aflição, à noite. Mamãe, choveu? Encheu aí? Sabe? Então, é um desgaste de quem está na casa, de quem morou na casa e quem já não está, mas que sabe que a situação é muito triste. Como meu marido trabalhou na Prodan a vida inteira, claro, e às vezes eu ia buscá-lo, quando a gente voltava, não tinha como passar ali no Tribunal de Contas, que estava tudo cheio, nós tínhamos que esperar, ou então dar a volta pela Vila Mariana. Quando conhecemos muito o bairro, que eu nasci no paraíso, como eu disse, depois eu vim para o inferno, que eu brinco. E conheço muito bem o bairro, todo aquela parte de lá, então a gente tinha que fugir por cima, dar toda a volta, né, para poder chegar. E tinha o agravante de a gente saber que ali estava cheio, ligar se tinha alguém aqui em casa, assim, aqui está cheio. Aí em casa está cheio? Como é que está? Quantas vezes? A gente tem que ficar ali em cima. Meus filhos, no tempo que ainda estavam aqui, chegavam, até paravam aqui no Pão de Açúcar, né? Ficavam ali e ligavam para cá. Olha, quando abaixar a água, a gente vai para casa. Isso aconteceu inúmeras vezes. A gente não podia chegar porque estava cheio. Então, quer dizer, características que depois vocês vão, em 2007, 2008, tivemos umas enchentes horríveis eu tenho recorte de jornal, a Folha de São Paulo ilustrou bem um rapaz surfando ali na frente era o Banco Votorantim ali, e ele está surfando ali, né, é foto de página do jornal, né, que eu conheço do projeto todo, dos projetos que são feitos, porque eu tenho visto na CIURB todos esses projetos que são feitos, porque São Paulo não tem mais como. Aonde vai essa água? Tem que cair em algum lugar, porque as galerias não recebem mais tudo isso, toda essa água que vem, que a gente sabe do que é água, são as águas das chuvas, as águas pluviais, tudo. Então, se eu tiver um reservatório aqui próximo, vai me ajudar. Eu penso e questiono. Agora, como já estão sendo feitas dois reservatórios na cidade de Ademar, e foi constatado que eles funcionam. Então, como eu já declarei isso, né? No começo já falei, não vou repetir, que o pessoal da cidade de Ademar, nestas últimas enchentes desse ano, não tiveram nada. Então, eles resolvem. Tá? Eles resolvem, eles seguram. Então, você conhecendo o que vem a ser esses projetos, você vai ver que são coisas que são sérias, são pensadas, para que se resolva, de certa maneira, as situações da cidade, né? Da cidade toda, não é só aqui.
Olha, eu já peguei várias enchentes aqui, mas uma, assim, muito grande foi o ano passado, que a água chegou a 1,20 m dentro da minha casa, dentro da minha cozinha, que é lá no fundo. Então foi assustador. A água, assim, veio com uma violência muito grande, que ela arrebentou o portão, arrebentou a porta, minha mãe estava no quintal, enfim, foi bem cruel. Nossa, a gente fez de tudo. Até lá na subprefeitura eu fui, falei com o secretário, falei com o subprefeito, fomos nas reuniões aqui do Construcap, juntamos os moradores, né, para pedir uma ajuda, porque tinha uma vala aqui antes do piscinão ser construído que foi fechada para obra, né? Aí eles abriram, fizeram uma obra assim, de uma maneira que a água escoasse. Aí esse ano, graças a Deus, além do buraco já está bem quase pronto, né? Então esse ano, graças a Deus, eu espero que não chova mais, né? Aí a enchente não vai ter mais, eu espero, né? Não vai ter mais e não só a mim, né? Todo mundo dessa região aqui é prejudicado. Até quase ali no Morumbi o pessoal sofre, né, com essas águas. O meu portão é comporta, a minha comporta é 1,20 m, sempre passou. A minha janela é mais de 1 metro, sempre passou. Então aí você perde tudo. Sua vida se resume à parte de cima da casa. Agora esse ano foi a primeira vez que eu coloquei sofá, que eu troquei os móveis da cozinha, a primeira vez. Tô apostando, né? Teve chuva esse ano, a gente ainda tem o medo de deixar o carro. Todo mundo tira o carro e fica todo mundo na expectativa. Só que esse ano, graças a Deus, nada. Não deu nada.